para dar continuidade ao seu voto em relação às preliminares. Obrigado, presidente. Agora, presidente, vamos analisar o item 3, as nulidades. As defesas apontaram inúmeras teses pleiteando a nulidade das investigações, da denúncia e do próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038. A primeira nulidade, presidente, já restou analisada no momento que foi levantada uma questão de ordem, Vossa Excelência levantou a pedido do advogado Celso Vilardi, a questão da apresentação da resposta simultânea entre acusados e colaboradores. Então, deixo de analisá-la exatamente porque já foi julgado aqui por unanimidade. Mas também houve aqui a citação da ausência de amplo e restrito acesso aos elementos de prova, a existência de document dump, a ilegalidade da decisão que determinou a instalação do inquérito 4878, a existência de prova ilícita, ou a chamada Fishing Expedition, a pesca probatória e a ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal pelo não oferecimento de denúncia única. Aqui, presidente, é importante porque todas essas nulidades apontadas, elas se referem a um eventual ferimento ao princípio constitucional do devido processo legal. Nós sabemos que a Constituição de 1988, pela primeira vez também no direito constitucional brasileiro, incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Carta de 1215 na Inglaterra e tem como princípios corolários a ampla defesa e o contraditório. Então, houve uma inovação importantíssima em relação às nossas constituições anteriores, ao se referir expressamente ao devido processo legal, que isso salientado tanto pela acusação quanto pela defesa, uma proteção ao indivíduo, tanto no âmbito material, de proteção à sua liberdade, só com o devido processo legal pode vir a perder a sua liberdade, quanto do ponto de vista formal, vendo garantir a paridade total de armas, de provas de armas e depoimentos entre a acusação, o órgão acusador, Ministério Público e as defesas. E essa previsão, como sabemos, está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aqui, presidente, eu começo, como já decidimos a questão da sequência, e já uma vez, como disse anteriormente, na questão de ordem, se a denúncia vier a ser recebida, como todas as demais, aí imediatamente o colaborador passa a ter a obrigatoriedade de falar antes de todas as defesas. Ministério Público, colaborador e, a partir daí, as defesas. Eu afasto, inicialmente, a alegação da defesa de Augusto Heleno Ribeiro Pereira sobre a impossibilidade de fatiamento da denúncia, o chamado eles de fatiamento da denúncia no presente caso, por violação à indivisibilidade da ação penal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O doutor Matheus Milanês, que ascendeu à tribuna em sua sustentação oral, colocou, em que pese não ser previsto no Código de Processo Penal, o próprio advogado, doutor Matheus Milanês, colocou que não existe o princípio da indivisibilidade em relação às ações penais públicas. O princípio da indivisibilidade existe em relação à ação penal privada. O ofendido que queira processar via ação penal privada, oferecer uma queixa-crime em relação aos seus ofensores, ele não pode escolher os ofensores. Uma vez que todos os ofensores sejam identificados, ele tem que propor em relação a todos, para evitar exatamente que haja uma vingança privada ou até uma extorsão em relação a um ou a outro. Esse princípio da indivisibilidade não existe nas ações penais públicas, porque o que existe, com base no artigo 129, inciso 1º da Constituição, é a privatividade
do Ministério Público no caso das ações penais públicas. O Ministério Público é o titular da ação penal. O Ministério Público é aquele que, analisando ou inquérito policial, ou peças de informação, ou mesmo os procedimentos de investigação criminal no âmbito do próprio Ministério Público, e verificando materialidade e indícios de autoria, ele é Ministério Público que decide a quem denunciar. Não é o Judiciário, não é a autoridade policial, não é o ofendido. Quem decide, quem tem a titularidade e que pela primeira vez foi consagrado no texto constitucional, em 1988, uma grande conquista do sistema acusatório, é o Ministério Público. E no presente caso, o Procurador-Geral, ele entendeu por bem, a partir de núcleos que teriam algo em comum, a partir de núcleos, ele ofereceu 5 denúncias. É importante ressaltar que não houve aqui, mesmo que se aplicasse o princípio da indivisibilidade, que não se aplica na ação penal pública, não houve aqui escolha de quem denunciar. O Procurador-Geral da República analisou, e na ótica de Sua Excelência, havendo materialidade comprovada e indícios de autoria, ele denunciou todos aqueles que ele entendeu presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, mas ofereceu denúncias diversas porque cada um dos núcleos tinha peculiaridades diversas. Isso não impossibilita o contraditório, isso não impossibilita a ampla defesa. Se entendêssemos o contrário, essas 1.494 ações deveriam ter sido uma denúncia só, porque é um crime multitudinário que todos praticaram a tentativa de golpe de Estado, todos deveriam ser denunciados numa única peça, não é isso que a legislação prevê. Seja porque não se aplica o princípio da indivisibilidade, seja porque quem é o titular da ação penal é o Ministério Público e, no caso, atuando perante o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República. Também, presidente, afasto e diria até tranquilizo Dr. Matheus Milanês, porque não haverá decisões contraditórias, uma vez que o órgão julgador é o mesmo. O fato de serem 5 núcleos, o fato de terem provas e fatos semelhantes e vários idênticos, isso não vai levar a decisões contraditórias, porque o órgão julgador é o mesmo. É a primeira turma que vai julgar os 5 núcleos. Vossa Excelência, inclusive, já agendou uma sequência de análise sobre o oferecimento das denúncias. Então, afasto essa alegação. Vossa Excelência... Não, eu vou seguir todas as unidades. É que eu estou tentando encurtar aqui pelo tempo de todos. As defesas de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto também sustentaram a existência de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido franqueado acesso às peças de informação referentes à investigação conduzida pela Polícia Federal. São as mesmas alegações que foram feitas antes dessa sessão e indeferidas por mim. E aqui, presidente, é importante salientar que o acusado se defende, e nós sabemos aqui a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais, o acusado se defende dos fatos imputados na denúncia, dos fatos, das provas e dos documentos citados e encaminhados juntos com a denúncia. O doutor José Luiz, doutor Juca, ele salientou, e foi importante fazê-lo, que foi importante, doutor José Luiz, porque senão nós íamos perder aqui um tempão, porque eu tinha feito um tutorial que demonstrava que tudo que foi alegado aqui, tudo está nos autos. O que está nos autos é possível encontrar, só que isso ia demorar um tempinho, então
eu me abstenho de colocar. O que o doutor Zé Oliveira e outros colocam, veja, é que a Polícia Federal está de posse de outros documentos que não foram juntados aos autos, não são de conhecimento também da Procuradoria-Geral de Justiça, não fizeram parte da denúncia, consequentemente, o que, e aqui é um chavão, mas é importante dizer, o que não está nos autos não está no mundo. A nossa súmula vinculante 14, ela garante todo o acesso à defesa de tudo que está documentado. Foi citado especialmente a questão do celular e de computadores apreendidos do denunciado Walter Souza Braga Neto no momento da sua prisão, no dia 14 de dezembro do ano passado. Veja, todos esses materiais foram apreendidos, isso está na Polícia Federal, isso não foi utilizado pela acusação, a acusação não imputou nada em relação a isso. Quando os laudos ficarem prontos e for juntado aos autos, aí sim, tanto a acusação quanto a defesa terão acesso integral. Integral, inclusive, há um pedido aqui, houve um pedido, mas não é o momento processual adequado, houve um pedido de uma das defesas para fazer um contralaudo, um laudo para testar ou não a veracidade. Não há nenhum problema em relação a isso. A partir, se for iniciada a ação penal, a partir do início da ação penal, tudo pode ser impugnado, absolutamente tudo pode ser impugnado. A agenda é colocada, é citada, isso no caso do denunciado Augusto Helena Ribeiro Pereira, mas pode ter mais coisa na agenda. Veja, a partir do início do processo penal, desde que a defesa, assim como a acusação, e é importante, presidente, salientar que se for iniciada, se for recebida a denúncia e iniciada a ação penal, quem tem que provar cada um dos fatos apontados é o Ministério Público. Quem tem que apontar cada uma das infrações, tem que comprovar cada uma das infrações cometidas, é a Procuradoria-Geral da República. Se existir uma dúvida razoável sobre qualquer fato, isso já é pacífico no Supremo Tribunal Federal, existindo uma dúvida razoável, a consequência, se recebida a denúncia, depois de toda a instrução processual, a consequência é a absolvição. Isso é muito importante de se colocar, porque algumas pessoas que não acompanham direito não entendem que esse momento de recebimento da denúncia verifica o Código de Processo Penal, os requisitos do artigo 41, a existência de justa causa, prova de materialidade, indícios suficientes de autoria. A partir de ser recebida a denúncia, quem tem que comprovar cada fato imputado, sem dúvida razoável, é o Ministério Público. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações, as datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos, que foram exatamente dentro da par condício, da paridade de condições do devido processo legal, os documentos e fatos utilizados pela Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia. Eu mesmo, presidente, dia 26/11
determinei o levantamento do sigilo de várias investigações dando acesso à defesa, inclusive, já citei no relatório, da colaboração premiada. A Secretaria Judiciária, em 26/11, certificou o cumprimento da decisão e o amplo acesso a todas as defesas. Aqui também eu cito, e não vou cansá-los, mas cito novamente a súmula 14, vinculante 14, no sentido de que absolutamente todos os documentos, todas as mídias, todos os vídeos juntados aos autos e os mesmos que foram analisados pelo Procurador-Geral da República para formar a sua opinião delictus, para oferecer a denúncia, foram de acesso às defesas. E eu cito aqui a questão de foram questões levantadas pelas defesas. Defesa de Jair Messias Bolsonaro, a questão de um celular, do HD externo Samsung, contendo dizeres forças especiais, notebook, entre outras. E cito não só eles, mas as certidões demonstrando que o acesso era igual, tanto para a Procuradoria-Geral da República, quanto para as defesas, como também para cada um dos eminentes ministros. Para análise dos fatos, nós tivemos acesso exatamente ao mesmo material probatório que a Procuradoria-Geral teve e as defesas tiveram. Isso que levará à rejeição ou ao acatamento da denúncia. Eventuais outras provas surgidas após isso, defesa e acusação e defesa terão amplo acesso. Eventuais laudos que se peça para a defesa terão total acesso a todas as provas. Há também, presidente, aqui uma alegação de que um dos depoimentos não foi obtido, não haveria ciência da defesa, e eu cito no voto da mesma forma que esse depoimento, o depoimento de o depoimento de Clepson Ferreira de Paula Vieira, está regularmente juntado nos autos da PET 11552, tendo sido garantido amplo acesso à defesa. A própria defesa, consta no documento juntado pela defesa, em uma outra questão, mas a própria defesa diz que teve acesso, a defesa de Jair Messias Bolsonaro, às mídias da PET 12C, inclusive ao lado pericial 1294. O que, repito, o que vier a ser juntado, ou que a defesa, se houver recebimento da denúncia, quiser pleitear para fazer contraditório, para dizer que, eventualmente, a Polícia Federal fez uma interpretação errônea, isso a partir, e se ocorrer, a partir do recebimento da denúncia e da instauração da ação penal, será juntado normalmente aos autos. Então, presidente, eu afasto também essa alegação de cerceamento de defesa. Da mesma forma que afasto a alegação feita, inclusive, na defesa preliminar do denunciado Jair Messias Bolsonaro e repetida na tribuna, de document dump, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro. Os defensores também se encontram soterrados em uma quantidade gigantesca, não só de documentos, mas de autos apensos e feitos apartados em milhares de páginas e em centenas de gigabytes. A defesa, a acusação e nós, ministros que julgamos, estamos com essas centenas de documentos apensos, milhares de páginas e centenas de gigabytes. Nós não podemos aqui confundir uma investigação detalhada, uma investigação complexa, onde há, e acabou ocorrendo inúmeros depoimentos, inúmeras buscas e apreensões, provas juntadas, nós não podemos confundir a complexidade e o tamanho da investigação da Polícia Federal com document dump. Não há nenhuma estratégia da Procuradoria-Geral da República em
num português mais claro, atolar a defesa com, como foi dito também na tribuna, um caminhão de documentos. Os mesmos documentos analisados pela Procuradoria-Geral foram pelas defesas. E é importante aqui, presidente, até porque isso afasta totalmente qualquer possibilidade de alegação desse documento dump. A Procuradoria-Geral da República, ela lastreou o oferecimento das suas denúncias, e no caso aqui desta denúncia do Núcleo 1, nas provas indicadas pela Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República não foi buscar um monte de prova para confundir a defesa. Se assim tivesse feito, realmente haveria alguma irregularidade. Mas não, a partir da análise das investigações, e por isso eu insisto muito nisso, o mesmo sumário de provas que estava para a Procuradoria-Geral estava para as defesas. Eu também pedi para colocar, para simplificar, e não precisa ler para Vossas Excelências, a mesma estrutura desse relatório, com sumário, organizado em capítulos, com a descrição de condutas, indicação dos elementos de prova, exatamente é isso. Isso que a Procuradoria se baseou e é isso que a defesa se baseou para a sua defesa preliminar. Nós, um ou outro, se olharmos o sumário, nós eventualmente poderíamos achar, ficaria melhor o sumário aqui ou ali, até porque o ministro Fux é campeão em sumários, porque assim como eu, escreve livros também, foi o pai do novo Código de Processo Civil. Vossa Excelência sabe que se nós dermos um sumário para 10 juristas, cada um vai fazer o seu sumário. Dificilmente nós teremos um único sumário. Ministro Alexandre, o ministro Fux é tão especialista que até as emendas dele têm sumário. E eu sou testemunha, todos nós aqui. Vai ser autoexplicativo. Então, o que nós podemos ver, a hora que colocarem isso, o que nós podemos ver é que há uma organização. Nós podemos entender, a defesa, em alguns momentos, entendeu, que não foi uma boa organização, mas há uma organização, não há algo jogado. E, repito, foi essa mesma organização que lastreou a denúncia do Procurador-Geral, que, em momento algum, juntou novas provas para dificultar ou tentar dificultar as defesas. Então, presidente, também afasto essa alegação. Vossa Excelência, prossegue. Até porque reitero aqui, que, e até citando um precedente do ministro Edson Fachin, da segunda turma, que exatamente se encaixa tanto na questão de provas que ainda não estão sendo juntadas aos autos, como de eventuais provas. Eventuais elementos ou meios de obtenção de provas surgidos nos autos após o oferecimento da denúncia e da apresentação da resposta pela defesa não acarreta nulidade da sessão de julgamento que recebeu peço atenção aqui, que recebeu, no caso aqui, a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. E todos esses elementos trazidos, não só em memoriais, na defesa preliminares, como do plenário, da bancada, são elementos que a acusação também não se utilizou. A acusação se utilizou daquele sumário, assim como também a defesa. Então, presidente, afasto essa alegação. Ainda há, presidente, aqui eu cito um precedente importante de uma operação contra uma organização criminosa importante do Superior Tribunal de Justiça, exatamente no mesmo sentido. O fato de que os laudos apresentam conteúdo total de mais de 11 gigabytes é apenas demonstração da lisura das investigações. Ou seja, não podemos confundir o tamanho da investigação,
a complexidade com o fato de querer jogar, diríamos assim, documentos. Esse é um precedente, é o HC 968-656, de relatoria do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Ainda a defesa de Jair Messias Bolsonaro, em outra tese apresentada na defesa prévia, sustentou a ilegalidade da decisão que determinou a instauração do inquérito 4878 por afronta ao regimento interno e, consequentemente, depois a ilegalidade da instauração da PET 10405, a partir de decisão, diz a defesa, que a pretexto de determinar diligência probatória para a Procuradoria, determinou que seu resultado seja juntado em novo procedimento. Defesa de Walter Souza Braga Neto sustenta, com outras palavras, a mesma coisa. Aqui, presidente, também é uma matéria vencida já com recursos, agravos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Havia o inquérito, todos vão se recordar, havia o inquérito dos atos antidemocráticos, conhecido assim pela mídia e popularmente, que investigava um fato específico. Qual fato específico? Manifestantes na frente do quartel aqui do Palácio do Comando do Planalto, Comando do Exército do Planalto, investigava a participação do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, incitando esses manifestantes que pediam a volta do AI-5, o ato institucional número 5, a intervenção militar e um golpe de Estado. Houve abertura de inquérito, volto a dizer, denominado inquérito dos atos antidemocráticos, era o inquérito 4828. Nessa investigação, a Polícia Federal, ao investigar, apontou quatro ou cinco teses de outros crimes que estariam sendo praticados. O então Procurador-Geral da República, ele arquivou a questão em relação a um ato específico da presença do então Presidente da República lá, que teria subido num caminhão na frente do comando, do quartel-general, pediu diligências em relação a outras questões e eu determinei, com base nessas novas apurações e novos pedidos da Polícia Federal, a abertura de um novo inquérito que ficou denominado agora como de milícias digitais. Isso tudo dentro da competência do Supremo Tribunal Federal. Eu, no voto, eu rememoro aqui que a Polícia Federal apontou que surgiram fortes indícios e inúmeras provas sobre outras condutas em tese criminosas, anteriormente não conhecidas pela autoridade policial ou pela Procuradoria-Geral da República. E detalho quais seriam essas. E apliquei, à época, um precedente, vários precedentes, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, que, conforme entendimento pacífico desta Corte Suprema, diz que compete ao próprio Supremo Tribunal Federal definir os termos de eventual desmembramento da investigação e a eventual remessa às demais instâncias judiciais ou permanência no próprio Supremo Tribunal Federal. Cito um precedente de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, um precedente de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ação penal 640, do ministro Celso, da nossa ex-presidente Rosa Weber. Não, nenhuma novidade em relação a isso. O fato pelo qual foi arquivado o inquérito, esse fato permaneceu. E aí se diz que o Ministério Público foi contrário. Não é verdade, presidente. Dessa decisão da abertura do novo procedimento e de deferimento da abertura de investigações solicitadas pelo então Procurador-Geral da República, o doutor Aras, o Ministério Público tomou ciência no dia 1º de julho de 2021. Tomou ciência, não recorreu, até porque havia pedido uma parte disso, passou a acompanhar normalmente as investigações, conforme o próprio Procurador-Geral da República, falando em nome do Ministério Público, destacou em sua réplica. Abre aspas
né, o professor Paulo Gonet destacou, as nulidades suscitadas pelos denunciados já foram submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades. A PEC 12.100 é fruto das mesmas investigações que originaram as ações penais contra os incitadores, financiadores e executores materiais dos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Ressalvo ainda que, em relação à decisão de arquivamento do pedido específico da Procuradoria-Geral da República à época e de abertura de novas investigações, foram interpostos 2 agravos nem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que somente, nesses casos, é o Procurador-Geral da República que pode recorrer, porque é o titular da ação penal pública. Afasto, portanto, essa alegação. Falta uma só, presidente. A defesa de Jair Messias Bolsonaro também alegou a nulidade da investigação pela prática da chamada pesca probatória, afirmando que a Polícia Federal elaborou um detalhado relatório de análise de nuvem em cumprimento a uma medida e, a partir disso, foi fazendo diversas diligências, uma pesca probatória para tentar alcançar determinados objetivos. A hipótese dos autos, presidente, foi uma investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e atentatória à independência dos poderes, em especial ao Poder Judiciário. E, de forma alguma, se confunde com a chamada pesca probatória. Quando se caracteriza a pesca probatória? É quando se pretende investigar, genericamente, você, ao invés de investigar fatos, você mira um alvo, uma pessoa, e vai, sem qualquer método investigativo, você vai tentando produzir provas em relação a isso, de forma absolutamente aleatória, independentemente de investigações específicas, independentemente de um acompanhamento específico, seja do Ministério Público, seja do procurador, seja do Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, seja pelo Poder Judiciário supervisionando. Não se pode, aqui de novo, não se pode confundir uma detalhada, complexa investigação que, a partir das milícias digitais, encontrou, segundo a Polícia Federal e depois, segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, um núcleo político, um núcleo de financiador, um núcleo de executores. Não se pode confundir isso com pesca probatória. Na verdade, houve um desencadeamento de investigação e um levou ao outro. Nós recordamos que, e essa questão já é definida aqui no Supremo, e eu cito exatamente um acórdão de relatoria de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, o RHC 219193, no curso, e aqui também relacionada à imputação de uma organização criminosa, no curso de investigações, o chamado crime achado, que a teoria italiana muito tratou disso, no curso de uma investigação séria, uma investigação acompanhada pelo Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário. Se você encontra outros crimes, o que você vai fazer? A polícia vai simplesmente ignorar os demais crimes? A polícia, no curso das investigações, apreende, como foi o caso aqui, apreende um celular. E no celular tem uma minuta de golpe. Apreende um computador. No computador tem uma agenda de golpe. Ora, há necessidade da abertura de outra investigação específica. Isso não é pesca probatória. Até porque a decisão inicial de apreensão tinha motivos que foram justificados à autoridade judicial que determinou aquela medida. Cito aqui, como disse, o acórdão de relatoria de Vossa Excelência, julgado por unanimidade também nessa primeira turma, onde Vossa Excelência diz: a descoberta de delitos não conexos ao originalmente investigados dá asa ao denominado encontro fortuito de provas, fonte lícita e admissível em autos de investigação e processos penais. Então,
o fato da investigação ter se ramificado pelas provas corretas e licitamente apreendidas não se confunde com a chamada pesca probatória. Diante disso, presidente, afasto todas as nulidades apontadas pelas defesas. A questão da delação é um item específico. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, esse conjunto de considerações do ministro Alexandre se presta a uma reflexão quanto aos dois extremos possíveis quando se analisa um sistema judiciário para que nós possamos chegar ao ponto de equilíbrio que, a meu ver, esse Supremo normalmente encontra e, neste caso concreto, também. Me refiro à ideia de uma justiça demasiado lenta, que nunca termina, e, por outro lado, uma ideia de uma justiça instantânea, que, ao conhecer de fatos, já forma de modo definitivo a convicção e, portanto, o veredito. Os dois extremos são indesejáveis. Durante algum tempo, alguns anos, eu diria, houve uma ideia de que os inquéritos relativos a esses fatos todos estavam demorando muito. E agora, nesse instante processual, nós temos uma ideia de que seria possível, quando de fato não é e é indesejável, que no momento processual só houvesse uma concentração de escrutínio exauriente que viria em prejuízo à defesa. De modo que não vejo, em relação a todos os fatos elencados pelo ministro Alexandre, sobretudo essa questão do excesso de documentos, nenhuma violação à ideia do processo como um encadeamento de atos conducentes a um julgamento no momento correto. E há uma gradação, evidentemente, uma gradação em que há congruência, de um lado, da natureza do juízo manifestado pelo Poder Judiciário. Saímos de um juízo de plausibilidade para um juízo de verossimilhança até a existência de um juízo de certeza em matéria penal, certeza incontrastável. Ora, como se dá essa passagem de cognição do Poder Judiciário? Sob o crivo do contraditório. E é por isso mesmo que não se pode imaginar que no nascedouro do processo todos os atores, inclusive os próprios juízes, tenham as condições de aquilatar de modo pleno todo o conjunto de documentos existentes, porque, se assim fosse, nós teríamos a possibilidade de, no recebimento da denúncia, já aplicar até a pena. Então, o acusado, o denunciado, já seria apenado aqui, porque todos já conhecem todos os documentos e o contraditório já se verificou. Então, para que instrução processual? Então, sob essa perspectiva, considero que, sim, a defesa deve, com plena paridade de armas, ter acesso cada vez maior, progressivamente, ao conjunto de elementos, por simetria com o que se dá em relação à acusação, e a instrução processual se presta exatamente para isto. Nesse instante, nós estamos, sim, analisando fragmentos de realidade que marcam a proposta do Ministério Público. A resposta que o Poder Judiciário dá é: esses fragmentos, ou como disse um ilustre advogado que aqui está, esses melhores momentos possuem justa causa? São acompanhados das condições de aferição da justa causa, sim ou não? E, evidentemente, no curso do processo, será possível que todos tenham os seus melhores momentos, embora diga o doutor José Luiz que ele já foi capaz de produzir ótimos momentos. Então, eu tenho certeza que o filme vai se desenvolver em ótimas condições, tendo Vossas Excelências da Defesa como personagens, como atores desse processo. De modo que não considero que haja, nesse instante, qualquer tipo de nulidade, exatamente porque o ministro Alexandre bem o disse, a análise nesse instante de plausibilidade se dá a partir de um acervo probatório apontado pela acusação, em que não houve nenhum tipo de deslealdade. Eu imagino se o Ministério Público dissesse assim, e eu já vi acontecer, isso está nos autos.
pegue aqui 45 mil folhas, se vire e ache. Isso, obviamente, seria uma violação do direito de defesa. Está nos autos onde? Mas eu li detalhadamente a denúncia, aliás, esse conjunto de papéis aqui, o ministro Fux, com a sua experiência, disse, o Dino, que ele tem essa mania de me chamar de Dino, você vai ler tudo isso? E eu disse, não ainda. Mas eu li detalhadamente todos os itens das defesas e, obviamente, da acusação, e considero, portanto, que no tempo certo, que é este tempo de passagem da plausibilidade para a certeza, nós vamos ter condições de aquilatar se há ou não as condições probatórias conducentes a um juízo condenatório, prevalecendo, obviamente, a presunção de inocência. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. Aqui não é o livro de Albert Camus, O Estrangeiro, em que Meursault, o personagem, foi julgado porque não chorou no enterro da mãe. Não importa se Meursault chorou ou no enterro da mãe. Não importa se ele tem, supostamente, boa ou má índole. Importa é o fato concreto, se ele foi provado ou não. Albert Camus não comparece, quer dizer, o que ele descreve, né, como o julgamento do Estrangeiro, com certeza não se passa nesse momento. Fatos e provas, como nós temos o standard probatório mínimo, não inexistente, para avançar. E, no curso da instrução, tenho certeza que todos os documentos serão adequadamente escrutinados, embora já tenhamos visto aqui na tribuna objeções de altíssimo valor, de altíssima relevância. Mais uma vez, homenageio às defesas. Penúltima consideração é este drama, pesca probatória, serendipidade, o que distingue é o início. Pesca probatória é quando você lança, de fato, uma rede na Baía de Guanabara, e aí não sabe exatamente o que vai encontrar, né? Ou no Lago Paranoá. No Rio Tietê, a gente já sabe que vai encontrar nada, em face, obviamente, da situação ambiental do Rio Tietê. Mas, neste caso, há uma imprevisibilidade. Serendipidade, você tem uma hipótese, e esta hipótese concreta, delimitada, leva a que haja a busca da verdade pelos meios legitimados pela Constituição e pelas leis, e, evidentemente, se produz esse fenômeno da serendipidade, que se distingue nesse aspecto a partir da gênese. Pesca probatória é um processo inquisitorial. Fulano é culpado, não sabemos bem de quê, mas ele sabe. Não ocorreu isto aqui em absoluto, como descreveu o relator. E, finalmente, a teoria das nulidades, 563 do CPP, é bastante útil para que nós possamos compreender que o sistema acusatório é fundamental, de matriz constitucional, o juiz não é conviva de pedra e no processo, conforme antiga expressão, e por isso mesmo é guardião da validade do procedimento em todas as suas facetas, e considero que até aqui, portanto, não houve o desbordamento de nenhuma das garantias processuais, tanto em relação à acusação quanto à defesa, por isso acompanho o eminente relator. Obrigado, ministro Flávio Dino. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, eu inicio pela questão da indivisibilidade da ação penal. Quer dizer, essa preliminar, basicamente, ela sugere que o processo tivesse milhares de réus, e aí sim dificultaria sobremodo a defesa. A nossa jurisprudência no sentido de que é possível esse fatiamento. E não só é possível esse fatiamento por força da jurisprudência, mas também porque o Código de Processo Penal ele admite fluxo do processo civil. E no processo civil, quando trata desse litisconsórcio multitudinário, muita gente no processo, diz o artigo 113, parágrafo 1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da decisão judicial. Então, esses dois dispositivos, mais a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afastam
essa alegação E o artigo da 80 também. O penalidade. artigo 80 do Código de Processo Penal, Pode processo que também permite também, por motivo relevante, esse é um, que haja esse fatiamento. Então, e nós fizemos esse fatiamento e outros grandes processos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Há aqui também a questão alusiva ao cerceamento de defesa em relação ao conjunto probatório. Eu relembro que o Supremo Tribunal Federal ele tem, assim, como obrigação dirigida a erga omnes a súmula vinculante 14, que estabelece a garantia aos advogados de acesso amplo aos elementos de prova já documentados. E aqui o ministro Alexandre de Moraes comprovou à sociedade que todos os documentos juntados foram, em todos esses casos, foi dada vista aos advogados. Então, aqui está exatamente de acordo com a súmula 14. E mais, se surgirem novos documentos, como aqui foi dito pelo relator do processo, se surgirem novos documentos, esses novos documentos também serão aferidos pela parte. Agora, a realidade é que, para o início da ação penal, o Código exige uma espécie de prova, que é a denominada prova indiciária. A narrativa corresponde, em princípio, à realidade dos fatos, aquilo que consta do processo e sobre aquilo que os advogados tiveram oportunidade. Se, eventualmente, a parte entende que tem de ver um outro tipo de documento, isso não significa dizer que os documentos que já estavam no processo não foram viabilizados à defesa. Então, aqui é uma prova inequívoca de que não houve essa nulidade. Mas a AD argumentando um tanto, ainda que houvesse, eventualmente, uma sombra de nulidade, as nulidades do processo civil elas são instrumentais, porque, a todo momento, o juízo, nós, da primeira turma, podemos suprir essas nulidades no curso do processo. E a instrução criminal serve exatamente para que a parte possa ter vista de todos os processos que ainda serão produzidos na fase judicial, porque uma coisa é a fase inquisitorial do inquérito policial. Nós não podemos nos valer só do que foi produzido no inquérito, temos que nos valer aquilo que foi produzido sob contraditório, obedecido o devido processo legal. E aqui, até corroborando esse elogio que foi feito aos advogados, realmente não há nulidades e prejuízos. Os advogados se desenvolveram aqui com altíssima competência, sem que sofressem qualquer prejuízo, porque as sustentações foram de grande grau de excelência. E, por fim, esse excesso de documentos, os documentos que foram achados e derivados de outras investigações, o próprio Código de Processo Penal é claro, ao afirmar que se o juiz, em autos de qualquer processo, verificar a ocorrência de ilícitos penais, ele pode determinar a instauração de um processo penal. Então, com essa afirmação aqui do eminente relator, primeiro, demonstrando que tudo foi observado pela acusação e pela defesa, e que novos elementos serão oferecidos à apreciação da defesa na forma da súmula 14, eu também não verifico cerceamento de defesa e acompanho o relator nessas preliminares que ele acaba de rejeitar. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a nossa decana, ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, senhores ministros, eu também acompanho inicialmente o que já foi dito desde o relator, mas com ênfase especial ao que acaba de ser dito sobre se tivesse havido algum cerceamento de defesa ou impossibilidade, e aí realmente não é um elogio vão, muito ao contrário. A Procuradoria-Geral da República mesma enfatiza a altíssima qualidade das defesas apresentadas, o que é um demonstrativo de que houve acesso e houve qualificação suficiente. Cheguei a comentar com mais de um dos colegas sobre não apenas a excelência das defesas, mas incluídas
as das sustentações orais que foram apresentadas, realmente algumas primorosas, no sentido, portanto, comprobatório de que houve acesso e houve possibilidade de fazer defesas não apenas adequadas, mas de alta qualidade. O que, como dizia um ministro que já não está mais neste tribunal, isto é um demonstrativo do acesso e de que nós teremos, portanto, se vier a ser aceita esta denúncia, defesas de alta qualidade e garantia para todas as partes de que elas serão muito bem defendidas. E, portanto, para a tranquilidade nossa, de todos os jurisdicionados brasileiros, de que se há juízes no Brasil, há também advogados de alta qualidade no Brasil. Quanto às nulidades apresentadas, relativamente à indivisibilidade da ação penal, já foi posta aqui. Nós já julgamos isso, principalmente, senhor presidente, na ação penal 470, em que isto foi arguído mais de uma vez, desde o recebimento da denúncia, também na fase de julgamento, e ficou devidamente elucidada essa possibilidade para se garantir a jurisdição. Eu vi também, ministro Flávio Dino, esta referência em mais de uma ocasião, que haveria celeridade maior, o que demandaria maior tempo. É preciso também, e comparação, inclusive, com outros processos que já tramitaram aqui, que também com grande número de denunciados. Parece que se esquecem as pessoas, em primeiro lugar, que um dos motivos que levou a se repensar sobre a norma regimental de competência, pois, como lembrei, quando uma turma fala pelo Supremo, é o Supremo falando. Quando o plenário fala, é o Supremo também falando, e decidindo e julgando. É que nós temos um outro momento, por exemplo, há 15 anos atrás, ou mais do que isso, desde 2007, por exemplo, pela circunstância de que nós temos uma tecnologia que propicia que todos os documentos, ou que todas as mídias, neste caso, que tudo que seja necessário, possa ser simultaneamente aberto a todas as partes, como lembrou aqui o ministro Alexandre de Moraes, às partes, aos juízes, ao Ministério Público, de tal maneira que isto, claro, se reverte num andamento muito mais célere. Quando se precisava, e nós já precisamos de ter aqui neste tribunal, um gabinete apenas para ter autos de uma ação penal, que não tinha um número muito diferente desta denúncia apresentada. Hoje, nós temos isso nestes nossos dispositivos de computador. Então, é preciso levar isso em consideração quando se fazem alguns cômputos e se apresenta às partes, aos advogados e à própria sociedade brasileira que haveria alguma correria. Correrias não são possíveis, menos ainda em processo penal, como a morosidade também não haverá de ser aceita, também com especial referência ao processo penal, mas é preciso que se leve em consideração que, no que a tecnologia pode ajudar, a prestação jurisdicional com razoável duração do processo, e é isto que a Constituição põe como princípio e como direito garantido a todos os jurisdicionados e à própria sociedade, é a razoável duração do processo. E aqui, portanto, a nulidade que se diz, quer em relação à indivisibilidade da ação penal, que não me parece, portanto, eivada de qualquer nódoa, quer no que se refere ao acervo tão grande de documentos, documento dump, eu tenho para mim que realmente não ocorreu, porque há aqui um acervo que foi produzido, é entregue, como bem demonstrado aqui agora, com uma anotação de quais são esses documentos, como eles são apresentados, e como o ministro Flávio Dino já disse, que cada um faz o seu streaming, os seus bons momentos, para lembrar a frase feliz do Dr. José Luiz, mas que foram apresentados e que está aí a inteireza do processo, disponível e em condições de ser avaliado, tanto que nós todos, falo por mim, mas tenho certeza que todos os juízes, ficaram esses últimos dias a fio, verificando cada documento, olhando, assistindo ao que precisava de ser visto e revisto, para que a gente chegasse hoje com conhecimento para aceitar
ou não esta denúncia apresentada a cada qual daqueles denunciados. Portanto, não me parece que tenha havido nem alguma mácula, seja por ilegalidade, seja por uma nulidade apresentada com algum prejuízo para a defesa. Acho que houve, sim, o cumprimento do que é direito constitucional e que a súmula 14 enuncia, explicitando, ou seja, a garantia de que tudo aquilo que estiver encartado, documentado, que tenha servido de base à acusação, que esteja disponível para que os advogados possam exercer a sua imprescindível função, que, neste caso, penal, portanto, é muito mais clara, muito mais relevante. Também não me pareceu comprovado nenhuma pesca predatória que, como aqui já foi demonstrado, diz respeito a uma busca específica em relação a pessoas. E aqui nós estamos julgando fatos alguns públicos, alguns que foram, obviamente, de amplíssima divulgação, quais as causas, as consequências, os autores, pelo menos indiciariamente demonstrados, para que então se possa avaliar na ação penal com instrução, garantido todos os direitos das partes, garantido o devido processo legal, reitero, garantido o direito dos advogados, até porque o advogado é essencial à administração da justiça, e não apenas porque está explícito na Constituição, mas porque, desde sempre, este é um direito das partes para que a gente tenha o Estado de Direito devidamente respeitado e um processo democrático também devidamente respeitado, porque tudo que nós queremos é isso, uma justiça de um Estado democrático de direito, que é tudo que não se pode permitir que não aconteça. Portanto, não tenho para mim, senhor presidente, e apenas estou colocando isso de forma mais clara no voto de que farei juntada nesta parte, mas estou considerando cada qual das alegações que foram feitas e que aqui foram trazidas, talvez numa ordem só diferente, ministro Alexandre, porque aí cada um faz o voto na sua formulação, mas eu estou analisando também cada qual e, portanto, também eu rejeitando essas preliminares. Ministra Carmen, pois não, por antes favor. que Vossa Excelência conclua, Vossa Excelência aludiu a outro momento do tribunal, em 2007, e eu quero aproveitar esse registro para homenagear o precursor de uma figura que hoje atua em praticamente todos os tribunais brasileiros, que é o juiz auxiliar. Eu lembro bem, eu era deputado federal na ocasião, e me liga o ministro Joaquim Barbosa, relator de uma dessas penal ações. 470. Eu não estava aqui, mas lembro, Vossa Excelência lembra. Mas ainda recém-concluído o curso de Direito. Então, olha, ministro. Vossa Excelência já indicou que eu sou a decana da turma, eu não posso nem falar nada, mas o outro já indicou as velhinhas, mais de 70, quer dizer... Ele escolheu hoje um marco, eu sou um alvo preferencial. Ele escolheu o marco temporal tarifta, eu notei. Mas, ministra Carmen, o ministro Joaquim Barbosa me liga, eu estava no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, e disse, Flávio, você foi juiz auxiliar no Supremo? Eu digo, sim, fui. De quem? Do ministro Jobim. E ele disse, e a lei? Eu disse, olha, o ministro Jobim, na época, utilizou por simetria o regimento, etc. E qual era a dificuldade de Sua Excelência? É que, naquela ocasião, exatamente pela não segmentação da ação, ele precisava convocar juízes auxiliares, instrutores, como nós chamamos, auxiliares, e não havia base legal expressa. E eu apresentei um projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado, é a lei que está em vigor e que permite que, além da tecnologia e dos estagiários, nós tenhamos essa figura imprescindível, e dos nossos assessores, claro, essas figuras imprescindíveis que são os juízes auxiliares. Essa também é uma distinção em relação a outros processos, ou seja, a forma como o Supremo atua hoje, até por experiência concreta, como Vossa Excelência lembrou sobre essa questão do turma plenário, tecnologia, recursos humanos, alterou muito para nós. Alterou tudo, e por isso mesmo é incomparável, é como comparar girafa então, com melancia. Eu vou retificar que, se Vossa Excelência já estava aqui com o ministro Nelson Jobim, eu sucedi o ministro Nelson Jobim. Quer dizer que Vossa Excelência não estava se formando. Há um pequeno lapso no calendário de Vossa Excelência. Nem deve ser tão novo quando diz, nem eu sou tão velha quanto Vossa Excelência. Imagina. Retorção imediata. Isso. Está criando nulidade já. Pois é, mas era para fazer essa homenagem ao ministro Joaquim Barbosa, pela tá bem. atuação. E devo dizer que, no meu caso específico,
Claro que não o tempo todo, porque nem nós podemos manter os juízes auxiliares o tempo todo, mas o doutor Júlio Andrade esteve aqui naquela ação penal em 2007, 2012, e depois no CNJ, e agora, de novo, auxiliando, o que significa um profundo conhecimento do que se passa, um profundo comprometimento, porque realmente acumulam-se os conhecimentos, é este saber de experiência feita, e, portanto, os nossos juízes auxiliares, eu até fazia referência aos juízes, porque eu chamo todos os do Supremo, nós 11, de juízes, que é o que somos, juízes e apenas isso, apesar do título. Mas eu agradeço a referência, ministro. Eu estou, como disse, presidente, rejeitando todas as nulidades que foram apresentadas e que foram encartadas no mesmo item pelo ministro Alexandre. Como disse, no meu voto vai ficar um pouco diferente, mas todas elas estão devidamente tratadas. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também eu, no meu voto, que farei a juntada, eu estou rejeitando essas nulidades. Em relação à indivisibilidade da ação penal, entendo que o artigo 48 do Código de Processo Penal apenas prevê esse princípio para as ações privadas. Tanto é que faz referência expressa à queixa, né, e não à denúncia. E há precedentes antigos do Supremo Tribunal Federal nessa mesma linha. Cito aqui um julgado de 2012 da relatoria do ministro Luiz Fux, o RHC 111.211, assim como um julgado recente de julho de 2024 do ministro André Mendonça, na mesma direção, no sentido de que não há que se cogitar da aplicação do princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Também, como já lembrado pela ministra Carmen Lúcia, essa técnica do fatiamento já foi julgada e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes, como da ação penal 470, nos 13º embargos de declaração, de modo que não vejo nenhuma nulidade nessa técnica que foi aplicada pela Procuradoria-Geral da República. Até porque, como disse mais cedo, também o artigo 80 do Código de Processo Penal autoriza a separação dos processos se houver motivo relevante. E aqui, até pelo número, né, de denunciados ou acusados, penso que está presente essa hipótese. Então, no meu voto, também rejeito essa nulidade que foi apontada pela defesa. A questão do cerceamento de defesa, que é um tema muito caro, eu acho que devemos, sim, prestar muita atenção, porque o acusado tem o direito pleno de se defender, isso está garantido expressamente pela nossa Constituição, as garantias constitucionais. Agora, temos que ver realmente o momento em que essas garantias incidem ou que incidem com maior relevância. E, neste momento, nós estamos em um juízo prévio de admissibilidade da acusação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. De modo que, no meu voto, eu estou aqui expondo que o recebimento da denúncia constitui juízo prévio de admissibilidade do qual o denunciado se defende originalmente a partir do acesso aos elementos utilizados pela investigação e acusação. Os elementos informativos que embasaram a denúncia foram devidamente disponibilizados pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, como foi aqui demonstrado de forma absolutamente cabal. Então, as defesas tiveram acesso amplo aos elementos de prova que estão documentados e que foram utilizados pela Procuradoria-Geral da República para a elaboração dessa denúncia. Eu também registro no meu voto que a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fez referência a 2 julgados do Supremo Tribunal Federal na tentativa de robustecer essa tese. No entanto, na minha compreensão, esses precedentes, que seria o HC 218.265 da relatoria do ministro André Mendonça, não se aplica ao caso concreto, porque não se referia especificamente a acesso a elementos de prova no momento do recebimento da denúncia, tratando-se, em verdade, de caso de dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos,
que não foram disponibilizados à defesa e nem foram preservados por meio de backup. Então, isso já ocorreu no curso da ação penal. E também a reclamação 61.894 da relatoria do ministro Edson Fachin, que foi citada, discutia o acesso a elementos de prova documentados nos autos, os quais foram devidamente acessados pela defesa neste caso concreto. Então, eu também estou afastando a incidência desses julgados que foram citados pela defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas, por outro lado, tal como já foi dito aqui, inclusive pelo eminente relator, entendo que as defesas têm direito de acessar todos os elementos pertinentes que sejam necessários caso essa denúncia seja recebida. Se houver, até o momento, nós não temos processo, nós temos uma denúncia em análise. Se houver o recebimento da denúncia, aí, como já foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, de um lado, a Procuradoria-Geral da República terá que fazer prova de culpa e as defesas terão que ter acesso a todos os elementos pertinentes para que possam contrapor ou contestar elementos de prova que tenham sido ou que venham a ser apresentados pela Procuradoria-Geral da República. Então, essa análise, essa pertinência, se recebida a ação, certamente será feita pelo eminente relator, que assegurará toda a ampla defesa e o contraditório para as defesas que, também como já lembrado aqui, só com os elementos de prova já acessados, puderam fazer um trabalho aqui bastante digno de elogio, né, tanto nas audiências que foram realizadas, como também nas manifestações escritas e hoje nas sustentações orais que foram aqui apresentadas. Eu também não identifiquei aqui nenhuma prática de pescaria probatória. As investigações foram devidamente instauradas, foram corroboradas pela Procuradoria-Geral da República no curso do seu desenvolvimento e houve aqui, segundo a Procuradoria-Geral da República, o encontro fortuito de provas, o que é absolutamente legítimo para se instaurar uma nova investigação e, eventualmente, gerar uma outra acusação diversa daquela que originariamente estava sendo investigada ou processada. Então, exponho com detalhes no voto que farei a juntada e, com essas considerações, também estou rejeitando essas preliminares de nulidade, acompanhando, portanto, o eminente relator. Antes de passar a palavra, devolver, na verdade, a palavra ao eminente relator, só gostaria de registrar que, ao final, faremos aqui o registro de cada votação que está sendo feita das preliminares, né, na conclusão do julgamento.